Gilberto Finardi. Quem é Gilberto Finardi? Gilberto Finardi, 62 anos de idade, nascido em Rio do Sul, criado aqui na Gema, saiu um breve período de Rio do Sul, né? Sim. Cristão, Cristão. preza pelos valores cristãos, pela honestidade, pela coisa certa, né? Família. Apesar dos erros que a gente comete durante a vida. Sim. E muito resiliente e gosta de estar com o povo e fazer o bem para as pessoas. E fazer o certo. O certo. Me conta um pouquinho da tua família, Gilberto. Minha família, eu sou neto, na verdade bisneto de imigrante italiano. Certo. E o meu bisavô se instalou ali em Ascurra. Aí meu avô saiu dali, foi para o lado ali do Mosquitinho, aqui Rio do Sul, nessas bandas, né? Meu pai se criou ali dentro, eles foram para a agricultura e nas empresas de madeireira na época, né? Que estava em franca expansão. Sim, era aquela ferrovia que veio aqui da Alemanha e tal, aquela história toda aí que é bem longa, né? E criou uma hegemonia da família Finardi aqui na região aqui, né? E vocês conhecem, né, os Finardi, muita gente tem até nome de ruas e tal, e tem um passado, uma história bonita. O Jacó Finardi da rua, o que era teu? O Jacó Finardi era tio-avô. Tio-avô. É. Mas a pessoa mais marcante da família Finardi foi teu pai com a companhia de ônibus, não foi? Ah, sim, na época, em 1969, eu me lembro como se fosse hoje, era pequenininho, andava dentro dos ônibus do meu pai, estudava no Colégio Dom Bosco, daí tinha aquela... Qual era o diferencial dessa companhia de ônibus? Tu lembra alguns detalhes? Não? Ah, lembro muito bem, tem umas fotos lá em casa, inclusive, era a inovação, e aquilo que nós queremos fazer em Pasqualina é a inovação. Essa inovação foi assim, meu pai, na época, foi para São Paulo, que era o centro, né? Sempre é o centro, né, dos negócios, e comprou 3 ônibus monobloco. Na época era lançamento naquele ônibus, que todos os caminhões tinham chassis e aquilo era monobloco. E ele trouxe para Rio do Sul esses monoblocos e colocou para a população, ônibus novos, né? Porque a outra companhia, na época, tinha os ônibus velhos, tudo caindo aos pedaços, e meu pai comprou ônibus novos e colocou para o pessoal. Eu lembro disso, meu pai comentava. Então, ele, vendo a necessidade desse povo do interior para vir para a cidade e para desenvolver a cidade, porque até então eles usavam o que para vir para a cidade? Bicicleta, a pé, carroça. O carroça. E ele disse, não, ele sempre foi uma pessoa que gostava assim, também de ter o povo... Bem atendido, bem servido. Sempre gostou do povo, foi muito povão, assim, sempre ele gostava assim de se servir. E aí começou a trazer o pessoal do interior para a cidade. E daí cidade. ele colocou essa empresa de ônibus nos fundos, Fundo Albertina, Fundo Itopava, Fundo Bela Aliança, lá Fundo Matador, ele botou todo esse ônibus para trazer esse pessoal e para ajudar a desenvolver a cidade, né? Então ele era uma pessoa muito arrojada, um cara muito trabalhador, bravo. Para aquela também. época, comprar 3 ônibus em São Paulo. Sim, era muito arrojado. Sim, muito arrojado. Ele sempre foi assim, né? E quando fechou por algum motivo, foi um desencanto, né? Foi uma decepção para essa população. Foi uma manobra. Na época, como existe hoje manobra política, na época houve também, com chave, essas coisas que existem, né? Prejudicaram o teu pai e prejudicaram os agricultores também. Sim. Na verdade foi isso, né? Tem certos nomes que eu nem vou citar aqui, porque daí não vale a pena, né? Mas foi assim uma incoerência na época, né? Sim. Meu pai é um inovador e eles ficaram no atraso. Sim. Então, foi mais uma vez que se fez um atraso na cidade de Rio do Sul. Né? Ô Gilberto, tu também trabalhou no Banco do Brasil, não foi? Trabalhei no Banco do Brasil. Eu aqui em Rio do Sul, o povo me conhece. Eu trabalhei no Banco do Brasil, já fui proprietário da antiga vidraçaria moderna, ali na 15. Eu tinha uma oficina mecânica lá no final da avenida, né? Autopeças e mecânica giros na época. Aí eu trabalhei com a Texas, ultimamente meu empreendimento foi o Texas, mas tive também uma empresa que fez história aqui em Rio do Sul também, que se chama Cubonet. Cubonet. Ainda existe essa empresa e, quiçá, voltaremos a Rio do Sul novamente, porque eu vendi uma parte dos clientes, mas estamos atuando. Internet nos domicílios, é isso? Sim. Eu estou hoje estou sou um dos maiores provedores da cidade de Salete, lá, né? Estamos ali fazendo um bom trabalho, temos 98% de satisfação dos nossos clientes e tentamos atender bem, porque a gente gosta de trabalhar com o povo e gosta de atender o povo e fazer um serviço que seja um serviço que vai de encontro aos anseios da população. Então, hoje, na verdade, tu é empresário. Eu sou empresário. Tem 3 filhos, me parece, né? Eu tenho uma filha
né, que é psicóloga, tem 35 anos. Eu tenho um filho de 27 anos, que é um trader de Bitcoin, e eu tenho outro que trabalha no comércio aqui e mora comigo ainda. Sim, são 3 filhos da minha família. E hoje o que tu faz, assim, predominantemente? Hoje, tu ataca em todos os lados, mas o que faz? Além de ser empresário, eu entrei no ramo de construção, estou construindo algumas coisas, né, umas geminadas e tal. Faço alguns negócios aí com os amigos, assim, para me manter, porque, não sei se o pessoal sabe, mas eu fui muito penalizado por esse Alexandre de Moraes, lá, por causa daquelas manifestações que nós tivemos ali na Havan, né, e certas viagens que a gente foi para Brasília com patriotismo e tal, né, sempre defendendo as causas do povo, né? Você defende a verdadeira política, né, e combate a politicagem, é isso, Gilberto? Eu combato a velha política. A velha política. Tanto é que nos meus depoimentos que eu tenho dado, eu não sou político, eu estou político. Entre ser político e estar político é diferente. Né? Se você for fazer uma análise realmente do que é ser político e estar político é fazer política da forma correta e depois fazer aquilo que se propõe a fazer. Dentro tudo da honestidade, sem conchavo, sem aquela velha política do tomar lá da cá. Esse é o meu rumo dentro da política, como estar político. Esse é o meu lema. Esse também é um dos lemas da Abrapa? Sim. Essa Abrapa é a Associação Brasileira de Patriotas. Ela Você nasceu... é uma liderança, o presidente local? Aqui eu sou o presidente local do Alto Vale, aqui, né? Ela nasceu em 2018, por aí, na época que o Bolsonaro foi eleito. E nós, como os patriotas que somos, bolsonaristas que somos, encampamos essa ideia, fomos a Brasília em 2021, fomos em 2022, e naquele 2023, 8 de outubro, de janeiro, eu não pude ir porque eu estava sendo perseguido pelo senhor Alexandre de Moraes e, na época, eu não fui, e se eu tivesse ido, eu tinha ficado lá. Né? Tinha sido mais um preso político da Papuda. Né? Olha só que perigo. Porque quando o ônibus de Rio do Sul, que nós mandamos um ônibus para lá, e quando o ônibus daqui de Rio do Sul foi para lá, quando chegou lá em Brasília, no dia 5 de janeiro, eles pararam o ônibus me procurando dentro do ônibus, porque eu já estava sendo procurado pelo Alexandre de Moraes na época, né? Olha só. E ainda continuo nas mazelas sendo perseguido por esse sistema que é... Sim. Então, a Abrapa, na verdade, é uma entidade, uma associação que reúne os simpatizantes do Bolsonaro pelos princípios da família, da honestidade. Deus, família, pátria, liberdade e justiça. É o que nós procuramos. Sim, né? sim. Então, a Abrapa é uma Associação Brasileira de Patriotas. Né? E foi em decorrência dessa tua liderança na Abrapa que surgiu a ideia de ser candidato a vereador, Gilberto? Sim. O pessoal que viu a minha intenção que eu tenho aqui na nossa cidade, porque eu sou um rio-sulense nato e amo essa cidade, gosto dessa cidade aqui, né? E o povo conversando comigo, dizendo: Gilberto, por que você não vai, não toma liderança na prefeitura? Família grande e tal. E a gente foi amadurecendo essa ideia. Sim. E eu trouxe para Rio do Sul um partido político, que é o PRTB, né? Você preside hoje o PRTB? Hoje eu sou presidente do PRTB. A gente trouxe aqui, via Emílio Dalsocchi, o Luciano Davan, esse pessoal aí que está conosco aí nessa caminhada, né? Você trouxe também o senador, né? Sim, o Jorge Seife veio aqui, a gente trouxe a Júlia Zanata, a Ana Campagnolo, o Zé Trovão, na época. Sim. A gente trouxe um monte de gente aqui fazendo campanha na época, né, fazendo campanha para o PL. Sim. Então, a gente trouxe esse pessoal, na época, elegemos alguns deles, na verdade, quase todos, né? A Júlia Zanata se elegeu, a Caroline Detone também, inclusive estive lá na casa dela. Jorge Seife. Jorge Seife, esse pessoal teve... O Trovão, né? O Zé Trovão. Todos eles, a maioria se elegeram, né? A única que não se elegeu foi a Arlene Gra, aquela que teve o filho morto com a vacina ali em Blumenau. Quais são as tuas bandeiras como vereador eleito? Principais? Podes relatar para mim? Não. A minha principal bandeira como vereador é fazer o certo, as coisas certas dentro da prefeitura. Perfeito. Porque se eu chegar aqui e dizer, não, eu tenho esse projeto. Não, o meu projeto é o projeto do povo para melhorar a questão... vida das pessoas. A questão da população. Certo.
né? Fazer leis mais corretas, leis que não fogem aos princípios que a gente tem, né? De honestidade, né? E tentar minimizar a carga tributária, esse tipo de coisa, entende? Minimizar o E você gasto quer fiscalizar público. Também, né? Mas, com certeza, né? Não é porque é amigo, tem que fazer a coisa não, certa. É a coisa certa, é o que eu te falei. Hoje já não é mais questão de esquerda ou direita, é sim de certo e errado. Nós temos essa bandeira do certo. E a gente, mesmo com os erros que a gente comete, que todo mundo, né, tem que ser resiliente, que a gente tem que ter resiliência, que erra também, mas tentando sempre fazer o melhor. Sim, sim. Ô, Gilberto, a tua mãe ainda vive, não? Não, eu já não tenho mais pai nem mãe, né? Mas, qual é a lembrança mais presente do teu pai? Meu pai assim, era um homem arrojado, trabalhador, muito honesto, muito sério. Isso eu herdei dele da minha mãe. A minha mãe era uma pessoa muito amiga, assim, sabe? Ela tinha as pessoas, as amizades dela são as amizades verdadeiras. Ela trazia, ela recebia muito bem. Você cultiva isso também com teus amigos? Eu cultivo, eu gosto dos amigos, tanto é que nós fizemos várias reuniões. Se o teu pai voltasse hoje aqui, 2 minutos, o que você diria para o teu pai? Eu dizia: pai, eu te admiro muito porque tu me ensinou muita coisa. E o que tu me ensinou foi bom. E eu te agradeço por isso. Você é meu pai e eu tenho uma grande admiração pelo senhor, porque o senhor é uma pessoa de fibra. Esses valores tu procura passar para os teus filhos também? Sim, com certeza. Até ontem à noite meu filho esteve aqui na nossa reunião que nós tivemos e disse: pai, eu te admiro. E assim como eu admiro meu pai, o meu filho está me admirando hoje pelos meus valores. Perfeito. Quase acabando, eu vou te fazer uma pergunta. Existem homens de valor e homens de preço? Isso que eu tenho colocado nos meus grupos aí, sempre. E hoje de manhã ainda fiz uma publicação. Cita um nome de um homem de valor que tu conhece, da história, da política, da família, um homem de valor. Olha, claro que eu sou suspeito para falar do meu pai, né? Ele era um homem de valor, ele tinha os valores. Não era um homem de preço. Não. De preço, não era um homem de preço, né? Sim. Na história, tem várias pessoas de valor. Vou citar um. Eu vou citar um que aqui todo mundo talvez às vezes tenha certa preconceito contra ele, mas Martin Luther King. Martin Luther King, americano, né? É americano. Ele dizia sempre assim: eu tenho um sonho. E eu também, aqui em Rio do Sul, eu tenho um sonho de um dia ver essa nossa cidade ser uma cidade próspera, feliz e sair desse marasmo que se encontra, né? Desse sistema que se encontra. Sim. Tá bom. Foi um prazer conversar contigo, Gilberto Finardi. Agora me direcionando ao povo de Rio Sul, Rio Sulense e às pessoas que me conhecem, eu agradeço muito por essa entrevista do Jaime e quero dizer que nós estamos aqui para fazer o melhor que nós podemos, né? E quiçá nós podemos estar diante da diretiva dessa cidade, trabalhando junto com o senhor Jaime, né? E fazendo aquilo de melhor para o nosso povo. Muito obrigado.